Olá, programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, chegando até o seu coração, neste espaço tão agradável, onde as pessoas sempre vêm aqui buscar refúgio, esse refúgio espiritual que todos nós precisamos, ao longo da nossa vida. Quanto mais a gente procura espaços assim, mais a gente se encontra com Deus. Claro, não que Deus não esteja em outros ambientes, é claro que está, mas o local favorece, um local tranquilo, onde os retiros que são feitos são de fato esses encontros que nós acabamos fazendo de uma maneira um pouco mais específica e mais especial com Deus. Pensando com tranquilidade e rezando, levando essa oração a mudar de fato o nosso coração, o nosso comportamento e o nosso pensamento sobre as coisas. Neste dia, nós vamos falar sobre a sétima promessa, uma das promessas que esse coração de Jesus faz a Santa Margarida Maria. E a promessa que nós vamos refletir, ela diz assim: as almas tíbias se tornarão fervorosas por essa devoção. Veja que bonito isso, não é? Eu acho tão interessante isso, porque quando a gente fala de almas tíbias, a gente sempre pensa, mas o que é isso, São essas fragilidades que às vezes acontecem na nossa vida. Quando nós, por exemplo, paramos para pensar na nossa fé, um exemplo bem simples. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho uma fé muito pequena, ou a minha fé não é tão constante assim, ou eu acho que eu não tenho fé nenhuma, porque eu acho que Deus é muito bom para mim, porque eu não sou uma pessoa tão religiosa assim. Às vezes acontece isso, Às vezes nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões com as pessoas, nos nossos grupos de oração, por exemplo, a gente sempre tem essas reflexões. Mas isso, na verdade, não é muito verdade, não. Por quê? Todos nós temos esse comportamento, ou relacionamento, melhor dizendo, com Deus. Eu digo para todos nós que temos um mínimo de convivência com o sagrado. E esse comportamento, às vezes, parece frágil. Porque nem sempre nós temos o discernimento exato do nosso tipo de oração, da nossa maneira de rezar, e como nós não temos esse discernimento, às vezes nós achamos que é fraco e assim por diante. Então, quando alguém vive essa devoção ao coração de Jesus, uma das promessas que ele faz é justamente essa. Olha, você se tornará fervoroso por essa devoção. Por quê? Quando se trata da devoção ao coração de Jesus, a gente sempre compreende assim, olha, é um universo completamente novo para nós. Por mais que essa devoção exista há tantos séculos, mas é uma devoção nova na sua compreensão total. Por que isso? A devoção ao coração de Jesus é você mergulhar em algo que você desconhece. Por mais que você conheça a vida de Jesus, por mais que você conheça a história de Jesus, aquilo que ele fez por cada um de nós, sempre alguma coisa fica a desejar nesse nosso conhecimento do próprio Cristo. E aí, quando a gente mergulha nessa devoção, ou seja, eu quero viver essa devoção ao coração de Jesus, quando você pede isso na intensidade do seu coração, você de fato mergulha aí. E começa a conhecer coisas próprias de você mesmo, na sua maneira de se relacionar com Ele, que você não sabia ou que você não conhecia. E isso de fato, esta compreensão de que, de fato, há algo fervoroso em nós. A gente começa a descobrir isso, a viver isso de maneira plena. Por exemplo, um dos casos importantes que aconteceu comigo, de testemunho de outras pessoas, é justamente isso. No momento de muita dor de uma família, o pai, o marido, melhor dizendo, achava que não saberia lidar com essa realidade, que é a doença de um câncer na família, na esposa. E ele não saberia lidar com isso. E depois, testemunhando, ele disse assim, quando eu soube, é como se o mundo tivesse aberto e eu caído ali, sem o mínimo de compreensão do que estava acontecendo. Mas a primeira reação que ele teve, o primeiro contato que ele teve com a sua espiritualidade foi por causa do coração de Jesus. A esposa era devota. Veja que interessante isso. E ele descobriu nos pertences dela, de ir para quimioterapia, essas coisas todas, um cartãozinho do coração de Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi se consagrar, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. E ele percebeu a força que ele foi tendo para acompanhar a esposa nesse momento tão difícil. Hoje, por exemplo, a esposa está muito bem, ele está muito bem, participa inclusive do Terço dos Homens, não na minha paróquia. E veja como que essa devoção, que surgiu de uma situação tão difícil, de dor, por exemplo, mudou a vida daquela pessoa que achava que não tinha tanta fé ou não era tão fervoroso assim.
Por isso a gente tem que ficar atento a essas questões, principalmente nessa questão da sétima promessa, que de fato a nossa alma, o nosso coração, a nossa oração pode não ser tão frágil assim. Porque se pelo coração de Jesus a gente descobriu isso, é sinal de que já estava latente lá, já estava presente lá. Por isso essa promessa do coração de Jesus é tão importante, né? A gente começa a descobrir ou a redescobrir, eu acho que a linguagem melhor seria essa, a redescobrir algumas coisas que nós nem pensávamos que poderíamos fazer. Ou a força, melhor dizendo, a força que nós achávamos que nem tínhamos. E, no entanto, pela devoção, por esse encontro tão especial com o coração de Jesus, a gente descobriu e percebeu isso. É por isso que cada vez mais, quando se trata da devoção ao coração de Jesus, mais coisas nós vamos conhecendo e sabendo que elas já estão dentro de nós. Basta, eu diria assim, um despertar. E aí a gente tem que começar a procurar isso. Será que não seria bom que a gente começasse a se despertar para essas coisas? Quando a gente se desperta para isso, o coração de Jesus vai fazendo milagres acontecer na nossa vida. Muito bem, nós vamos para a nossa consagração ao coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai os vossos olhares sobre nós, humildemente prostrados diante do vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos. E para que possamos viver mais intimamente, unidos a vós, cada um de nós neste dia se consagra espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. Muitos nunca vos conheceram, muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso sagrado coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que eles tornem quanto antes a casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede o Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Volvei, enfim, um olhar de misericórdia aos filhos, do que foi outrora vosso povo escolhido. Desça também sobre eles, num batismo de redenção e vida, aquele sangue que um dia sobre si invocaram. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-nos uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que eles, de um canto a outro do mundo, ressoe uma única voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. A Ele a honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu deixo com você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus.